Olá, irmãos, tudo bem? Graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossa aula de EBD, né? Nós vimos aí nos últimos domingos, né, as nossas aulas e vamos dar sequência. Domingo passado falando de Daniel, né? E hoje nós vamos falar sobre Oséias, né? Continuando aí nos profetas e agora dando entrada aí nos profetas menores, né? Então peço que, se você tem a sua revista, abra na lição 5, né? Vamos falar sobre então Oséias, mas antes vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, que Deus possa estar nos abençoando, cuidando de nós, e que nós possamos entender um pouco mais da palavra de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus, nós clamamos, ó Deus, a Ti, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus misericordioso, mas um Deus, Pai, que tem nos mostrado, Deus, a maneira, Deus, e a Tua justiça sobre nossas vidas, ó Pai, quando erramos contra Ti. E por isso te pedimos, ó Deus, nos dê força, nos ajude, Pai, a sempre, ó Deus, lutarmos, ó Deus, contra o pecado, Pai, e que possamos, Deus, a cada dia, Deus, sermos crentes, ó Deus, que luta, Deus, em prol, ó Deus, de poder ser mais assertivo, Pai, na nossa caminhada cristã. Por isso te pedimos, ó Deus, cuida de nós, ó Deus, cuida dessa aula, Pai, que possamos aprender, ó Deus, com o profeta Oséias, e que possamos, ó Deus, também, ó Deus, estarmos dispostos, Pai, a pregar a Tua palavra, ó Deus, e representar mesmo, ó Deus, o Senhor aqui na terra, ó Pai, como um cristão, ó Pai, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra, Deus, e colocar em prática na nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo. Amém. Irmãos, como eu disse, então hoje nós vamos falar sobre Oséias, né? Quem foi Oséias, qual foi o trabalho de Oséias aí, né, nesse livro, tá? Então Oséias, né, ele foi um profeta e também teve as dificuldades, né, dele aí em meio ao cuidado do estar à frente aí do povo de Israel, né? Então Oséias foi chamado por Deus para poder falar e pregar aquilo que Deus colocava em seu coração, né? Então a ideia desse livro aqui é a gente entender e conhecer um pouco da dedicação de Oséias, né, na transmissão ali da palavra de Deus, daquela mensagem salvadora, daquela mensagem que realmente ajudava as pessoas ali a ter uma vida melhor, né, ter algo onde eles pudessem, né, se refugiar em meio a ao caos, a toda a situação que o povo de Israel viviam, tá? Então esse é um contexto aí do livro de Oséias, e também que nós possamos, né, no final da lição, também possamos ter esse desejo, né, no nosso coração de poder levar também essa palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem, né, as pessoas que ainda não têm, né, esse discernimento de seguir a Cristo, né, e nós sabemos que esse é o melhor caminho que nós como cristão temos, tá? E também nós vamos ver na lição toda aqui que Oséias, então, ele, ao ser chamado por Deus, né, para poder proclamar então a mensagem em meio a toda situação, a reinado difícil que Oséias enfrentou, Oséias ele tem uma particularidade aqui, que aquilo que ele pregava ao povo, a mensagem que ele falava ao povo, ele teve também uma vivência prática na sua vida, né? O seu casamento com a sua mulher Gomer, a princípio uma prostituta, aqui nós não conseguimos entender se ela prostituiu antes de casar com Oséias ou prostituiu depois do casamento, mas enfim, aqui a palavra de Deus nos ensina que, da mesma maneira que Deus pede para Oséias então perdoar sua esposa, Deus estava querendo mostrar a Oséias que também a infidelidade do povo de Israel com Deus era a mesma coisa. E Deus, ele mesmo aplicando a sua justiça severa, Deus ele
ele acaba então perdoando, né? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas também um Deus justo, né? Irmãos, em meio a tudo isso nós sabemos, né, quem é o povo de Israel, né? Sabemos que é um povo difícil. O povo de Israel então é um povo ingrato, né? Em alguns momentos, ingratidão, abandonando a Deus em algumas fases, alguns períodos ali do povo na caminhada, né? Nós vemos aqui, só para a gente estar relembrando, em Gênesis 27 e 28, nós vemos a traição mentirosa de Jacó, né? Fazendo todo aquele cenário ali, realmente indo contra os princípios de Deus. Nós vemos também em Samuel, né? 1 Samuel 12 a 15, a escolha do povo pelo rei Saul, né? O povo então querendo eles mesmos fazer a justiça com as próprias mãos, eles elegerem o rei, né? Então elegeram Saul, e nós sabemos das consequências, né? E também em Números de 12 a 20 nós vemos também o povo ali, a rebelião do povo no deserto, né? O povo, ao mesmo tempo que Deus vinha e dava o maná, dava as nuvens, né, para o pessoal poder caminhar durante o dia, coluna de fogo à noite, para poder ajudar o povo, guiar, orientar o povo ali. Mesmo assim nós vemos o povo ingrato, um povo fazendo rebelião, reclamando, né? E então tudo isso nos mostra que realmente era um povo difícil, tá? Então Oséias teve grande dificuldade aí no período aí que Deus o chamou para poder proclamar o evangelho a todo o povo, tá? Mas vamos andar na nossa lição. Então, lição 5, Oséias, né? Oséias, ele já faz parte dos profetas menores, né? E por que profetas menores? Até o autor ele nos dá uma base, né? Os profetas menores, porque eles realmente são uns textos um pouco mais curtos, né? Alguns livros mais curtos, mas nós vemos que em tudo isso, né, são livros de conteúdo profundo, né? Conteúdo que nos ajuda no nosso dia a dia, nos ajuda a entender o comprometimento de Oséias aí em proclamar a palavra de Deus, em realmente fazer aquilo que Deus o tinha preparado. Então, por isso que Oséias ele faz parte dos profetas menores, tá? Então, vendo um pouquinho do panorama do livro, né, o ponto 1 nosso, a visão panorâmica do livro, né? Oséias, né, o significado do nome Oséias, né, o Senhor é salvação. Então, todo o tempo Oséias pregando, né, evangelizando e falando ao povo que o povo precisava se arrepender, né, que tinha um Deus que estava indo à frente deles, um Deus que estava ajudando. Então o povo precisava reconhecer, né, os seus pecados, se arrepender, para assim que Deus pudesse os ajudar, os guiar e os orientar em meio àquela situação, aquela fase ali que o povo estava vivendo, né? O autor de Oséias, né, o autor próprio foi o profeta Oséias, né? Já vimos aí que então foi um profeta que foi chamado por Deus para poder falar ao povo em seu nome, né? O local, Reino do Norte, né, Israel, nós vimos aí também. Qual que era o alvo de Oséias para esse tempo, né? Era realmente mostrar o pecado do povo de Israel a eles mesmos, né? Irmãos, aquilo a gente sempre fala, né? Quando nós temos o contato com essas lições, com o Velho Testamento, é interessante nós aplicarmos na nossa vida hoje, né? Nós vimos aqui, mas Oséias, Deus o chamou para que Oséias mostrasse ao povo que o povo precisava parar de pecar, precisava abandonar, né, aos outros deuses, abandonar esses deuses pagãos, realmente ter uma vida fiel, uma vida realmente que agradasse a Deus. Irmãos, trazendo para o nosso dia de hoje, pode ser que nós não estamos naquele contexto de guerra, de deserto, mas nós muitas vezes também nós acabamos deixando, né, de ser guiado, de ser orientado por Deus. E quantas vezes nós queremos seguir, né, com nossas próprias forças, achamos que já sabemos, achamos que já temos um tempo de igreja, um tempo de cristão, e nós partimos, né, com nossas próprias pernas, digamos assim, e quer que as coisas deem certo, né? Nós vimos aqui que sem Deus, Oséias a todo tempo falando para o povo, sem Deus as coisas vão serem difíceis, né?
Então, que isso possa fazer uma parte da nossa realidade também, no nosso dia de hoje. Versículo-chave, Oséias 3:1, né? Eu vou ler para os irmãos. Oséias 3:1 diz assim: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, né? Irmãos, né? O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, né? E ensinando ali ao povo, né? Oséias dizendo, povo, né? A mesma dificuldade, né? Que vocês têm com seus deuses, né? Que vocês possam abandonar, né? Que vocês possam abandonar, porque o povo tinha os seus picos, né? Ao mesmo tempo que estava bom com os outros deuses, abandonavam tudo, voltavam-se para Deus, de repente aquilo que Deus dava não era suficiente, voltava para os deuses novamente. Aqui nós vemos aqui a reconciliação de Oséias, né? Deus dando um grande exemplo, né? Oséias, reconcilie-se com sua mulher, independente do pecado dela, perdoa, reconcilie-se e volte para ela, né? E Deus fala para nós aqui através da tua palavra que é como o Senhor ama os israelitas, né? Então esse é o versículo chave, né? Nós vimos aqui que ame como o Senhor ame os israelitas, né? Ou seja, Deus tem misericórdia de nós, né? Mesmo sendo muitas vezes infiel a Deus, mesmo muitas vezes esquecendo de Deus, né? Deus, ele é um Deus justo, um Deus bondoso e tem cuidado de nós a todo tempo. E a palavra-chave, perdão, é essa palavrinha que envolve todo esse livro de Oséias, né? Perdão. Então, em meio a tudo isso, né? Todas as dificuldades, nós sabemos que tem um Deus misericordioso, né? Um Deus de promessa, um Deus restaurador de alma, restaurador de vida. Na verdade, um Deus que dá a vida, né? Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem ter realmente se deixar esse encontro verdadeiro com Deus, uma pessoa que não tem vida. E Deus, ele vem para te dar vida, para nos dar vida, né? E vida em abundância. Então esse é um pouquinho da visão, né, desse livro, um panorama do livro de Oséias. O esboço do livro também, ele fala para nós, né, os versículos de 1 a 3, a família de Oséias, né, e depois a mensagem é o que? A infidelidade, o povo ali se adulterando, castigo, restauração da esposa de Oséias, né, um momento difícil ali. Dos versículos já de 4 a 10, nós vemos o juízo do povo de Israel, né, Deus então aplicando o seu juízo, a sua justiça. E do 11 ao 14, já finalizando, nós vemos aqui a restauração do povo, né, irmão? Então nós temos vários momentos aqui através desse texto, né? Mas em tudo aqui, nessa restauração do povo, né, nos capítulos finais, nós vemos aqui um símbolo profético da relação de Deus com Israel, né? Então nós vemos que Deus, ele é um Deus de justiça, vai aplicar a justiça, vai aplicar ali, né, aquilo que realmente o povo merece, mas ele é um Deus de misericórdia, né? Um Deus que tem cuidado de nós de maneira assim que nós não conseguimos medir, né, de tanta graça, né, graça e misericórdia. Então Oséias, de uma sentença 1.3, a nossa revista, ela fala para nós aqui então, usando então a própria família de Oséias, né, com a traição da sua esposa, traindo. Então nós vemos aqui que em meio a tudo isso, né, nós vemos aqui amor, compaixão e fidelidade de Deus com o povo, né? Aqui em Oséias 2, 19 e 20 diz assim, né? Eu me casarei com você para sempre, e me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Então Oséias, ao mesmo tempo, ele podendo então pregar para sua mulher e falando do amor de Deus também para Gomer, né? Que em meio a todo aquele momento que ela passou e traição, Oséias deixando bem claro para ela, né? Que haveria restauração, haveria perdão, e que ela tivesse realmente, né, um encontro com Deus e reconhecesse que ela errou e que tinha um Deus que poderia restaurar e dar vida a ela.
Ponto 2, né, o profeta e sua profecia. Um profeta de família. Nós vemos aqui então que Deus ele acaba usando então a própria família, né, como ilustração daquilo que Oséias pregava, né? Então isso acabou confirmando as mensagens que Oséias pregava ao povo ali, né? E nós vemos aí, o autor deixou até um quadradinho para nós, né, alguns textos, e nós vemos, irmãos, que, né, alguns textos, os nomes, né, dos filhos de Oséias e Gomer, o que eles representavam, né? Nós vemos aqui então a esposa de Oséias foi Gomer, né, seu filho Jezreel, e nós vemos que Jezreel significa juízo do cativeiro, né? Oséias também teve a filha que chamava Loruama, que significa desfavorecida, né? Ou seja, a disciplina de seu pecado, né? E também o outro filho de Oséias, né, Loami, né, que significava não meu povo, né? Ou seja, realmente essa criança ela simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Então, irmãos, nós vemos que mesmo Deus perdoando e restaurando o casamento de Oséias, né, as marcas ficaram, né, as marcas do pecado, de antes de ter essa restauração, elas ficaram, né, com seus filhos, e vendo o que o povo todo estava passando ali, né, ou seja, essa rejeição da aliança, né, por parte de Israel, né, rejeitando o próprio Deus, né? Mas, irmãos, em meio a tudo isso, né, mesmo o povo deixando a Deus, rejeitando a Deus, ainda assim o amor de Deus e a misericórdia são maiores do que o pecado do povo. Nós vemos que Deus ainda teve misericórdia e restaurou o povo ali. Nós vamos ver no final dos capítulos de 11 até 14. E agora, continuando também, nós vemos aqui o ponto 2, né? 2.2, o casamento de Oséias, né? Falamos um pouquinho já, mas nós vemos aí que então Oséias, né? Ele se acabou acatando a ordem de Deus, que era que ele realmente se casasse, né, com uma prostituta, né? Então isso foi a ordem de Deus para Oséias, né? E aqui o que nós vemos que nós vemos aqui uma tendência ao adultério, né, ainda não realizada. Essa é a ideia que o autor coloca para nós aqui, né? Ele fala então que o caráter adúltero de Gomer é uma analogia da idolatria do povo, né, aos seus reis ali, aos seus deuses pagãos, né? E até alguns outros autores aqui eles colocam aqui que Deus se referia apenas a uma tendência ao adultério que ainda não estava realizada, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus em tudo ele quer nos ensinar, né? O livro de Oséias ele nos mostra, né, que realmente nós estamos se realmente estamos preparados para enfrentar esses momentos, né? Momentos difíceis, né? O que o autor quer dizer aqui? Que em meio a esses momentos difíceis que Oséias passou, e nosso dia de hoje, será que realmente nós estamos preparados para passar por esses momentos difíceis também, né? Momentos que estamos vivendo agora, pandemia, né? Momentos de desemprego, momentos de crises, de doenças. Então que nós possamos realmente estarmos apegados a um Deus de restauração, um Deus de amor. Não que Ele vai nos livrar de todos esses momentos, mas Ele vai nos ajudar a passar por eles, né? Nós sabemos que é um Deus de misericórdia, um Deus que cuida de nós a todo tempo, tá? E ainda assim, né, esse ponto 2, o casamento de Oséias, nós vemos aqui então, né, a analogia, né, dessa infidelidade aqui da mulher de Oséias com Oséias, né? Nós vemos que o alvo de tudo isso, né, misericórdia de Deus, é o amor de Deus apontando para a graça de Deus. É um Deus de graça, três palavras que acabam resumindo, né, esse ponto aqui, né? Misericórdia, amor e graça, né? O que resume essa história de Oséias com a sua mulher, né? O seu casamento, toda essa dificuldade. Então esse é um ponto chave aqui, que também Deus deixa bem claro para o povo, né? Que em meio a toda infidelidade, em meio a todo abandono de Deus, né? Deus tem prazer em ir restaurar, em ser misericordioso e amar. É um Deus de graça com tudo aquilo ainda que nós acabamos fazendo de errado e na nossa vida, no dia a dia. Mesmo assim, né, Deus tem perdoado os nossos pecados e tem nos ajudado a ir em frente, né?
Doutrinas, ponto 3, né? O livro de Oséias deixa para nós, né? O conhecimento de Deus, né? O que ele quer dizer para nós? Que segundo as profecias de Oséias, um dos cernes do problema de Israel com a idolatria está na negligência do conhecimento de Deus, né? Ou seja, o povo, eles tinham conhecimento de Deus, né? Já vinha a história do povo ali, conforme nós falamos lá atrás, né? Um povo que já vinha de altos e baixos, mas nesse contexto Oséias ele explora o porquê o povo está vivendo assim, né? Realmente qual é a causa, os efeitos, né, do povo estar vivendo nessas dificuldades. Nós vemos então que o povo, eles adoravam a Baal, né? Nós estamos aqui com Deus, mas saía dali do templo e já ia lá, né, e fazia suas oferendas, suas ofertas aos outros deuses também, como que se somente o próprio Deus não fosse suficiente, né, na vida deles. Então o povo, ele negligenciavam então o conhecimento aqui de Deus. Irmãos, esse texto ele traz para nós também, o autor coloca aqui para nós que o povo precisava de mais um convívio íntimo e relacional com Deus, né? Isso é que o povo precisava buscar. E nós, nosso dia a dia hoje, irmãos, nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos que a única esperança, o único caminho, né, a única graça que pode vir até nós é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? Mas o autor ele coloca para nós que nós precisamos buscar um convívio íntimo e relacional com Deus, né? E quantas vezes nós pecamos assim também, né? Dizendo, eu não sabia, né? Poxa, mas jura, é sério isso? Né? E quantas vezes nós acabamos então quebrando os mandamentos, né? A palavra de Deus fala que ame ao Senhor em primeiro lugar, né? Coloque a nossa vida em primeiro lugar a Deus, coloque um convívio, né? Um relacionamento íntimo, relacional com Deus diariamente. E quantas vezes nós quebramos isso, né? Quando as coisas estão tudo bem, né? Estão tudo caminhando, indo beleza, gostoso, né? Família bem, saúde boa, né? Relacionamento com igreja, com irmãos, tudo dando certo, a gente acaba dando aquela relaxada. Isso é o que Oséias deixa para nós aqui, né? Quantas vezes nós paramos e realmente enxergamos que nós negligenciamos a Deus, que nós precisamos buscar esse relacionamento mais íntimo com Deus no nosso dia a dia, que nós possamos pensar e refletir também através desse ponto, né? Buscarmos conhecermos mais a Deus na nossa vida, no dia a dia. 3:2, julgamento e salvação, também Oséias coloca para nós aqui, né? Oséias, então, a mensagem de Oséias se estrutura em 5 ciclos de julgamento e salvação. Ele deixa até o quadradinho aqui para nós, né? Os textos de Oséias, de julgamento e de salvação. Peço que você faça a sua devocional durante a semana nesse livro de Oséias. São 14 capítulos, né? Um livro curto, mas com uma mensagem profunda, né? E nós vimos aqui então que ao mesmo tempo Deus, ele aplicando ali a sua justiça, existia ali na frente um Deus de amor e de graça, né? Te encoraja a fazer esse devocional no livro de Oséias e ver realmente o que o povo passou e aquilo que o povo aprendeu, né, em toda dificuldade, né? Que existe somente um Deus que salva, que restaura, que ama, que tem misericórdia, que tem a graça, né? É o nosso Deus. 3:3, amor de Deus, né? Nós vimos que com o amor de Deus apresentado no livro de Oséias, ele se resume nas seguintes palavras, né, de Deus, lá em Oséias 11:9. Oséias 11:9, eu vou ler para os irmãos aqui. Oséias 11:9 diz assim para nós: não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira, né? Irmãos, isso é fantástico, né? Nós vemos aqui Deus em meio a tudo aquilo que o povo fazia, vivia, né? Em meio a toda desobediência, Deus ainda fala: vocês têm jeito, né? Vocês ainda têm solução, e eu vou vir com o meu amor e vou restaurar o coração de vocês. Irmãos, é fantástico quando nós lemos essas passagens, né? Que meio a todo um coração pecaminoso, um coração muitas vezes amargo,
né? E Deus ainda com a sua justiça e a tua misericórdia e amor vem e restaura nossas vidas, né? Então ele diz para nós aqui, né? Porque eu sou Deus e não sou homem, né? Irmãos, Deus nós vemos que é um pai amoroso, né? Realmente ele ensina Israel aqui a andar, né? Como o povo deve andar, como o povo deve caminhar e seguir suas vidas, né? Que o povo realmente pudesse seguir sabendo e conhecendo a Deus, né? E aqui, irmãos, nesse contexto, nesse ponto 3, o amor de Deus, né? Nós vemos aqui alguns textos, por exemplo, Efésios 5:25, né? Deus ele coloca para nós: maridos, amem as suas esposas como Cristo os amou. Colossenses 3:19, né? Não a trate suas mulheres mal. Irmãos, todos esses textos vêm fazendo relação com o povo de Israel, com Deus, tá? Como se fosse aqui a noiva e o noivo, né? E 1 Timóteo 3:12 também, Deus fala para a gente cuidar da nossa casa, né? Cuida da nossa casa, assim como eu cuido de vocês. Irmãos, e qual é a relação, né, desse texto com a mensagem de Oséias, né? Desses textos aqui que o autor coloca para nós, né? Deus ele cuida de nós, né, como cabeça da igreja, e ele quer que nós cuidamos da nossa família, ele quer que nós cuidamos da nossa vida também, né? Que nós possamos realmente aprender com esse povo, né? Que nós temos um Deus, nós temos um Deus que foi a grande referência, né? Então muitas vezes nós, mas como eu vou cuidar da minha família, como que eu vou ser o cabeça do lar, como que eu vou cuidar dos meus filhos, como que eu vou cuidar da minha casa? Irmãos, nós temos a grande referência que é Deus, né? Nos mostrando como que nós devemos fazer a todo o tempo, tá? 4, Oséias e o Novo Testamento. 4:1, as citações, né? Diz para nós que Oséias é pouco citado no Novo Testamento, mas suas citações são importantes e significativas, né? E ele faz aqui então algumas comparações do Antigo e do Novo Testamento, né? A citação de Oséias em 11:1 é semelhante à de Mateus 2:15, né? Onde ele considera Jesus como o verdadeiro Filho de Deus em lugar do povo de Israel. Nós vemos também em Oséias 13:14, né, a personificação da morte é apropriada por Paulo para se referir à vitória de Cristo sobre a morte de cruz, né? Ou seja, realmente Deus nos resgatou ali da morte, né, e nos redimiu de nossos pecados ali, entregando seu Filho Jesus na cruz, né? Então isso é o que o texto coloca para nós e vem nos mostrando, né, a semelhança, né, do Velho com o Novo Testamento, tá? 4:2, a alegoria do casamento, né? Nós vimos aqui que em Oséias a imagem do casamento humano representa a aliança entre Deus e o seu povo, né? Irmãos, Oséias 5, de 22 a 33, ele mostra para nós aqui, né, como que deve ser então a ideia do casamento aplicado à igreja, né? Ou seja, né, Deus como noivo, né, e nós, igreja, como a noiva, né? Deus a todo tempo nos mostrando aqui, né? Eu sou o noivo, então se preparem, né? A palavra de Deus fala para nós: se preparem que o noivo virá nos buscar, né? Então isso é o que Oséias nos mostra aqui no capítulo em seu casamento, a todo esse contexto aqui, e Efésios também mostra para nós aqui, dando a aplicação e a representatividade, né, do noivo e da noiva, né, nós e que Deus, né, que um dia virá nos buscar e nos resgatar dessa vida de pecado e nos dar corações e corpos transformados, e que nós um dia viveremos com Ele e o veremos face a face. Essa é uma promessa da palavra de Deus, tá? Então, irmãos, o ponto 4.3 também ele fala para nós, né, das referências messiânicas, né? Então ele fala para nós aqui que além de Oséias, né, também é citado em Mateus 2,15, né, onde torna esse versículo uma referência messiânica, né? Ou seja, a vinda, né, de Jesus à terra, a linhagem de Jesus, né, a terra e a vivência dele aqui na terra, nos mostrando para nós então, né, que realmente viria, né, o Messias, viria aquele que iria na frente de nossos problemas, iria
morrer pelos nossos pecados, né? Ou seja, que o Messias viria, do qual o povo se aproximaria, tremendo como se aproximando do Senhor, né? Ou seja, irmãos, a palavra de Deus a todo tempo ela tem nos encorajado, tem nos mostrado, né, realmente qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, né? E aí o autor ele coloca para nós aqui que o foco, né, dessa referência messiânica aqui, ele coloca para nós que o foco de Oséias aqui é o quê? O pecado do povo e a confirmação do amor de Deus, né? Ou seja, o Senhor existia, né? Oséias dizendo ao povo, existe um Deus, né? Existe um Deus que salva, um Senhor que pode nos restaurar de tudo isso, né? Que pode nos dar a salvação. Existe esse Deus, né? Esse era o propósito de Oséias, né? Foi para isso que Deus o incumbiu, né? De falar do seu amor ali ao povo, né? Ou seja, deixando bem claro para o povo a todo tempo que existia um Deus que poderia ir à frente do povo e os restaurar, né? Os dar vida. Irmãos, esse texto esse livro de Oséias todo o tempo ele vem nos ensinando, né, a respeito do amor infinito de Deus. Eu creio que nós já temos experimentado isso, né, de várias formas, de várias maneiras, o amor de Deus na nossa vida, né? Muitos dizem, mas eu nunca vi, né, cair comida do céu, eu nunca vi um mar se abrir na minha frente, né? Irmãos, Deus ele se manifesta na nossa vida, basta nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Basta nós estarmos realmente estamos aqui com a nossa percepção nas mínimas coisas, nos detalhes que Deus tem colocado na nossa vida, né? Deus tem nos resgatado muitas vezes de situações difíceis, né? Muitas vezes Deus tem nos orientado, muitas vezes Deus tem nos ajudado a tomar decisões, Deus tem nos encaminhado, Deus tem nos guiado, nos orientado, nos protegido, né? Nos dado saúde, nos dado alimento, nos dado família. Irmãos, tudo isso é cuidado de Deus, né? Então na conclusão dessa lição nós vemos aqui que Oséias ele ensinando a respeito desse amor infinito de Deus, né? E também, né, o profeta Oséias mostra para nós que nada pode apagar o amor divino e apela a nós para que nós anunciemos esse amor pela proclamação do Evangelho, né? Ou seja, irmãos, nós já sabemos disso, né? Quantas vezes nós já aprendemos, né, escutamos nas pregações, através da mensagem de Deus, através dos nossos devocionais, né, que nós devemos fazer como Oséias, né, irmos e pregarmos que existe um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus que vai à frente dos problemas, né? Então essa é a conclusão do livro de Oséias, né, que em meio a toda dificuldade que nós passamos hoje, existe um Deus de misericórdia, né, um Deus justo, um Deus de graça, né, que está a todo tempo pronto a nos ajudar, né? Irmãos, Oséias, né, a todo tempo aqui, ele nos encoraja a conhecer a Deus e conviver com Ele, né? E eu queria deixar para você refletir, né, aí na tua vida. Quanto tempo você dedica para conhecer mais a Deus, né? Qual é o teu compromisso diário com Deus? Será que realmente nós temos buscado a Deus, né, temos buscado essa intimidade a mais com Deus? Então eu queria que ficasse para você pensar, para nós, né, avaliar a nossa vida e realmente qual é o nosso compromisso com Deus hoje. Será que realmente eu tenho dedicado tempo a isso? A palavra de Deus diz para nós, buscai primeiro o reino de Deus, né, e as demais coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, né, não apenas uma transmissão de palavras bonitas que saem da nossa boca. Mas eu sei que Deus é o primeiro na minha vida, mas que isso possa ser uma verdade no nosso dia a dia, tá? Irmãos, então o livro de Oséias ele revela para nós aqui verdades profundas, né, sobre o caráter de Deus e a natureza humana, né? Todo o tempo uma natureza caída e mesmo assim existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, de infinita graça, né, que não merecemos, mas está aqui a todo tempo para nos ajudar e nos dar vida, né? Então o grande objetivo de Deus é curar e salvar, né? Deus ele quer salvar
a tua vida, Ele quer salvar a minha vida, Ele quer salvar a nossa vida, nos restaurar de situações difíceis, né? E nos ajudar a passarmos por tudo isso, né? Eu não sei qual é o problema, né, que você tem, quais as dificuldades que você está passando, né? Dificuldades de saúde, desemprego, familiar, né? Mas eu quero te encorajar, né, a você realmente se dedicar, né, a ter esse convívio, essa intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a passar por tudo isso. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, abençoando a nossa vida. E eu queria orar, né, para que Deus possa realmente nos ajudar a passarmos por tudo isso, né, mas nos dá a paz que excede todo entendimento. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós somos gratos, Pai, porque nós aprendemos, ó Deus, aqui com Oséias, ó Pai, que existe um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de restauração, um Deus que dá vida. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso, ó Pai, o Senhor, ó Deus, tem nos ajudado, Pai. Muitas vezes, ó Deus, temos o abandonado, muitas vezes, ó Pai, não temos o buscado, ó Deus, verdadeiramente, não temos dedicado, Pai, nossa vida a termos intimidade diária contigo, Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, nos ajude, Deus, a termos esse desejo, ó Pai, essa busca intensa, Deus, em te conhecer mais, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o nosso único refúgio é no Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, pela tua graça derramada sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da nossa igreja. Cuida, Pai, de cada um de nós, ó Pai. O Senhor conhece o nosso íntimo, ó Deus. Então, por isso eu te peço, Deus, trata, Deus, a cada um, Deus, aquilo que cada um precisa, Deus, e nos dá vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro agradecido por tudo. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe.